Então, pessoal, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos aí a mais uma edição super especial aqui, né? Colaboração, que acho que é algo que é uma das marcas aqui do Movimento Inovação Digital, né? Então, aqui um comitê colaborativo triplo, né? De CX, de proteção de dados e tecnologia. Eu sou o Rodrigo Tavares, trabalho na Recarga Pay, liderando a área de experiência do cliente, e também aqui na mídia lidero o comitê de CX. A gente aqui vai ter hoje, né, uma pauta, eu vou deixar cada um aqui se apresentar, os nossos líderes, depois eu passo a palavra para o nosso convidado, super especial. Nós vamos ter aqui esse tema que acho que está quente, né, para todo mundo no dia a dia. A inteligência artificial sempre foi um tema muito quente, acho que ganhou contornos bem importantes nos últimos meses, né, e nas últimas semanas. O tema é desmistificando o chat GPT, como ele desembarca em meu negócio. Então, acho que algo, né, que todo mundo tem que... Já era uma pauta, temos que falar cada vez mais. Né, eu vou aqui já gentilmente passar aqui a palavra aqui para a nossa líder aqui do Comitê de Proteção de Dados se apresentar, que é a Samanta do Mercado Livre, para dar o bom dia e saudação dela para todos. E aí depois eu vou seguindo até chegar ao nosso convidado. Oi, Sá, tudo bem? Fica à vontade para se apresentar para dar a sua saudação a todos. Obrigada, Rô. Bom, fica até difícil falar depois dessa super introdução brilhante que você fez. O tema é realmente muito polêmico, como você colocou, então esperamos aqui poder realmente desmistificar, junto com a Afonso ali, né, mitos e verdades sobre essa inteligência artificial, verificar como que ela aí também dialoga com a parte de privacidade e proteção de dados, e tirar muitas dúvidas, né? A gente sabe que toda tecnologia vem e vem para o bem, nós desejamos cada vez mais tecnologia e acho que esse é o nosso objetivo de hoje. Então, em nome aqui do Grupo de Proteção de Dados, a gente está junto nessa jornada, estamos curiosos, estamos aqui para, né, defender, entender e enfrentar os desafios jurídicos juntos. Muito bom, obrigado aí, Sá. E realmente, assim, o tema é tão quente que a gente está vendo que o número de pessoas não para de aumentar que está conectado, né? Enfim, é isso aí. Agora eu passo aí a palavra para o Cato. Cato, né, tudo bem? Por favor, dê a sua palavra de saudação a todos aí. Um prazer estar contigo aqui. Prazer, Tavares, Sá, Afonso, pessoal do comitê. Bom dia a todos. Comitê mais matinal hoje. Mas, pô, tema interessantíssimo, acho que de interesse de todos os associados, né? Acho que se todo mundo aqui conseguir acelerar um pouquinho mais a adoção de IA nas nossas empresas, se a gente conseguir 1% aqui hoje, já vai ser um golaço. Então, obrigado aí de novo, Afonso. Obrigado ao mídia aí por fazer a ponte. Vamos embora. Muito bem. Então, antes de passar aqui a palavra para o Afonso, que ele já vai se apresentar e vai também aí conduzir uma parte inicial, só para comentar com todos, que aqui a gente combinou entre nós a seguinte dinâmica. A gente vai ter aí 30 minutos aí do Afonso fazendo aí a fala dele, a apresentação, dividindo o material que ele preparou com muito carinho aqui para todos nós, né? E aí depois dessa a gente faz um debate aí, né? Sal, Cato e eu vamos aqui puxar, né, fazer alguns comentários, mas aqui todos estão extremamente convidados aqui a fazerem perguntas, comentários. Aliás, o que a gente mais quer é a galera toda participando. Então, fiquem extremamente à vontade, depois que terminar aqui a apresentação, para trazerem seus pontos de vista e comentários. Sem mais delongas, Afonso, passa a palavra para você. Prazer te receber aqui, super obrigado pelo seu tempo. E o palco é seu, estamos todos aí super curiosos. Legal, vamos tentar fazer uma apresentação aqui a nível da sala, né? Porque o nível aqui não está baixo, não. Galera, eu sou Afonso Menegola, eu sou arquiteto de soluções aqui da Microsoft, tá? De dados e inteligência artificial. Mas eu sou bem mais focado aqui na parte de inteligência artificial, porque eu sou cientista de dados aí de carreira, né? E aí eu trabalho aqui dentro da Microsoft, dentro de uma área que cuida de digital natives, né? Então, startups. E o meu dia a dia é implementar o OpenAI, é implementar a ciência de dados nas startups, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí a gente vai começar uma apresentação aqui. Eu tenho um PPT, eu também faço umas demos aqui. A ideia é a gente trazer um certo nivelamento e uma certa maior explicação, né, dos diferentes produtos que o OpenAI oferece. Porque existe o ChatGPT é um dos produtos que o OpenAI oferece, e eu gosto sempre de também tentar, principalmente, tentar trazer clareza nessas diferenças e de como que se usa. Então, essa parte de desmistificar o ChatGPT é mais assim, o que é o ChatGPT, mas o que outras coisas que existem também, né? Que essas outras coisas, elas ajudam muito
a resolver os problemas de fato das empresas, entenderam? Além da questão do chat, que é uma possível solução. Então, todo mundo está por dentro, né? É um buzz de mercado imenso, é uma coisa impressionante. Todo mundo está falando muito, todo mundo gosta, todo mundo quer conhecer. E por que está tendo tanto esse buzz de mercado, tá? Na minha visão, é por causa desse slide aqui, ó. Olhem só como é que era feito problemas de machine learning até pouco tempo atrás, até 3, 4, 5 meses atrás, antes do release aí do OpenAI, né? Só quem é cientista de dados aqui também sabe que cada vertical aqui que tem nesse slide aqui, ó, é um problema diferente que você resolve com machine learning. Então, por exemplo, modelos de classificação, modelos de detecção de objeto, modelos aqui, por exemplo, ó, de reconhecimento de entidade, que é, por exemplo, pegar um texto e extrair o nome, extrair o endereço, extrair informações do texto, por exemplo, né? Topic classification, né? Classificação de documentos, né? Sentimento, análise de sentimento em texto. Cada tarefa dessas aqui, você teria que pegar dados, treinar um modelo, pegar um cientista de dados, treinar um modelo em cima desses dados para cada uma dessas tarefas. E aí depois você tem todo o peso de colocar em produção, monitorar esse modelo em produção. Então, é um desafio muito grande colocar modelos de machine learning em produção. E a gente tinha que fazer, abordar, né, cada vertical dessas de forma separada. O que muda com o OpenAI, né? A gente tem, então, agora um único modelo, entendeu? Que é um Foundation Model. Esse Foundation Model, qual que é o objetivo dele, né? O objetivo dele é receber os mais diversos tipos de input, que até o momento a gente estava recebendo texto, né, no OpenAI, mas com o GPT-4, que saiu semana passada, se não me engano, retrasada, o input também vai ser, por exemplo, imagens, certo? Mas a ideia é o quê? É a gente ter um único modelo que aceita todos esses inputs e ele consegue resolver todos esses tipos aqui de problemas. Pergunta e resposta, análise de sentimento, extração de informação, né? Trazer explicação de uma imagem, o que tem de conteúdo dentro dessa imagem, né? E etc, 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 as mais aplicações que a gente está vendo com o OpenAI. Tá bom? Então, além de ele ser um negócio assim que realmente funciona, como a gente está vendo, né? Esse buzz de mercado, ele também vem porque, cara, ele está muito fácil também de conseguir trazer valor de verdade para as empresas, tá bom? E aí, essa facilidade de implantação, ela é tão fácil quanto você interagir com uma API. Então, para quem não é técnico aqui nessa conversa, né, você pode imaginar uma API como uma caixinha em que você vai estimular ela com uma entrada e essa caixinha ela vai te retornar uma saída, um output. Beleza? E tudo que está dentro da API, você pode abstrair, você não precisa saber o que tem ali dentro. O que importa é que vai ter uma entrada e ele vai te retornar uma saída. Perfeito? Dentro aqui da Azure, né, a gente tem, por exemplo, várias APIs que vocês podem utilizar. A API, por exemplo, de speech to text, né, que é fazer o quê? Quem é o input dessa API, por exemplo? O input dessa API é um áudio, então imagina um call center, beleza? Que gravou o áudio da conversa, pega esse áudio, .wav, .mp3, por exemplo, tá? E coloca como entrada dessa API. O que essa API ela vai te retornar? Ela vai te retornar um texto, que é a transcrição desse áudio do que está de conversa dentro desse áudio, tá bom? Então, isso aqui é uma API de fala, por exemplo. Existe um outro produto dentro da Azure que é o Form Recognizer. Aqui você entra com um PDF, que ele pode estar digitalizado sim ou não, e ele vai extrair o texto, ele vai extrair o conteúdo desse documento, desse PDF, tá bom? Então, APIs, elas funcionam dessa forma, e o OpenAI, ele é também um serviço dentro da Azure também, tá? Em que você vai estimular ele com um texto na entrada, e ele pode ter 3 saídas possíveis. Ou ele vai te retornar também um texto, ou ele vai te retornar código-fonte, tá? Então, Python, JavaScript, SQL, assim por diante. Ou ele, que também é um texto no final das contas, né? Ou ele vai te retornar imagens, ok? Vamos dar uma nivelada aqui também em um termo técnico que ele é muito importante para a gente aprender. Esse texto de input do OpenAI, a gente não chama ele de texto, a gente chama ele de prompt, beleza? Então, eu vou ficar falando prompt aqui ao longo da apresentação, mas a ideia é essa, a gente vai escrever um prompt que a gente vai fazer uma chamada no OpenAI e aí ele vai retornar com um desses 3 outputs.
Vamos tentar pegar um exemplo aqui para todo mundo ter uma noção do que é um prompt e o que seria uma saída dessa API. Um prompt, ele é composto geralmente por duas coisas, tá bom? Quando a gente interage com o OpenAI. Essa parte aqui de cima, ó, eu estou dando uma instrução, eu estou dizendo para o meu modelo o que ele precisa fazer. E a palavra-chave aqui é summarize. Eu quero que você me faça um resumo. Então, eu estou dando uma instrução para o meu modelo. Por favor, resuma esse texto. Qual o texto? O texto que está dentro aqui dessa página na web. Beleza? Quando eu pegar e escrever esse prompt, dando uma instrução com esse contexto, né, que é a página aqui na internet, o conteúdo que está dentro da página da internet, o output dessa API, o que a API me retorna, é o resumo do conteúdo, do texto que estava dentro dessa página na internet. Beleza? Então, é simples assim, a gente coloca um prompt que ele dá uma instrução em um contexto e ele vai me responder, né, com, de fato, o que eu pedi naquela minha instrução, tá bom? E aí, o que é o que está dentro dessa caixinha da API do OpenAI, né? O que é, afinal, o OpenAI? Gente, inteligência artificial é uma coisa que é estudada aí há muitas décadas, né? Desde os anos 50 se estuda isso. E qual que é o grande objetivo do estudo de inteligência artificial? Tentar reproduzir a capacidade cognitiva humana. O que é a capacidade cognitiva humana? Eu tenho que conseguir fazer um robô, por exemplo, enxergar, falar, ouvir, raciocinar, entenderam? Isso são capacidades cognitivas humanas. E é isso que o campo de inteligência artificial busca, tá bom? Existe um subset de estudo desse campo de inteligência artificial que foi o estudo de aprendizado de máquina, que é o estudo de modelos de otimização que ele vai aprender em cima de dados, né, para uma tarefa específica. Ok? Existe também um subset de machine learning, do estudo do campo de machine learning, que é o estudo de redes neurais. E na última década, aí, desde 2012, mais ou menos, né, teve esse boom de redes neurais profundas, que aí é esse campo do estudo de deep learning, né, o aprendizado profundo de redes neurais profundas, tá bom? E aí, onde é que o OpenAI ele se encaixa, né? São modelos de redes neurais, ok? Que são do tipo generativo, ok? O que é um modelo de rede neural generativo? Ele vai receber um texto e o objetivo dele é prever qual que é o próximo texto, qual que é a próxima palavra, qual que é a próxima frase. Isso é ser uma inteligência artificial generativa. E é isso que é o G do GPT. GPT é o quê? Generativo, P é de pré-treinado, porque ele foi pré-treinado num dataset, e o T é de transformer, porque é um tipo específico de arquitetura dessa rede neural aqui que eu estou mencionando para vocês. Ok? Então, como é que funciona essa parte do pré-treinado aqui do GPT? O time do OpenAI desenvolveu uma arquitetura bem complexa de rede neural, e o que eles fizeram? Quando você tem uma rede neural, essa rede neural ela não tem nenhum conhecimento. Você precisa passar pelo processo de treinamento dessa rede neural com dados para que você tenha uma rede neural que tenha conhecimento em relação àqueles dados que você utilizou no treinamento. Beleza? Então, o que o time do OpenAI fez? Pegou, por exemplo, uma rede neural nessa arquitetura Transformer que eu estou mencionando e realizou um treinamento. Em qual dataset? Nesse dataset aqui, que é o Common Crawl. É um dataset que ele tem 12 anos de crawling de página web, que são petabytes de dados. Para vocês terem noção, são 3 bilhões de páginas de web para cada ano nesses 12 anos aí, tá bom? Só que eles não usaram tudo, tá? Eles fizeram um treinamento com um dataset menor, um pouco mais curado, tá? Que aí está em torno aí de uns 500 GB de dados, tá bom? Mas ele veio né, desse dataset aqui do Common Crawl. Quando eles pegaram essa rede neural que não tinha nenhum conhecimento e eles treinaram em cima desse dataset aqui de página na web, eles chegaram então no modelo GPT-3. O modelo GPT-3 ele é a terceira versão desses modelos, tá? Que eles foram desenvolvendo ao longo do tempo. E a especialidade dele é o quê? É gerar e entender texto. Então, isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? Esses modelos aqui, eles lidam com texto, ok? Então, ele não vai, por exemplo, se conectar com um banco de dados e aí ele vai avaliar o banco de dados e ele vai
extrair análises desse banco de dados, por exemplo. A gente está realmente focado aqui em aplicações de negócio que envolvem texto, ok? Eu já vou trazer alguns exemplos também. Depois que eles pegaram e criaram esse modelo mais generalista que entende texto, né, que é o GPT-3, o que você pode fazer com redes neurais também? Você pega esse modelo que ele é pré-treinado, né, naquele dataset, e você pode fazer uma coisa que se chama fine tuning. É um ajuste fino que você chega com dados um pouco mais específicos para uma tarefa específica que você está querendo resolver, tá? Então, você faz um treinamentozinho, não tão longo, não tão complexo que nem aquele primeiro treinamento. É um ajuste fino mesmo, tá? Você faz um treinamento um pouco mais leve em cima desse modelo generalista. E aí, o que você tem de output depois que você faz esse treinamentozinho? Você tem um modelo GPT que ele é mais especializado naquela tarefa que você está trazendo para esse ajuste fino. Vamos trazer um pouquinho mais de entendimento do que eu estou querendo mostrar aqui. O OpenAI, na verdade, o que ele fez? Pegou esse modelo GPT-3 e fez esse ajuste fino em um dataset de código-fonte, com código Python, script, C#, SQL, e etc, etc. E aí, depois que você fez esse fine-tuning nesse dataset de código-fonte, em cima do GPT-3, você gera um dos produtos do OpenAI, que é os modelos Codex. Então, existe um produto, um modelo específico para gerar e entender código-fonte, que são os modelos Codex. Eles também pegaram e fizeram um ajuste fino no modelo GPT com um dataset de imagens, para gerar imagens. E aí eles geraram o segundo produto, que é o Dolly, que ele gera imagens a partir de linguagem natural. Você vai dizer assim, eu quero uma imagem de um gato siamês branco, ele vai gerar uma imagem de um gato siamês branco. E o terceiro produto aqui que eles geraram, eles pegaram o modelo GPT-3 e eles fizeram ajuste fino em conversação, em um dataset de conversação. E aí eles geraram esse produto que é o ChatGPT, que aí é então o mais conhecido, né? Que ele é especializado nisso, em trabalhar com conversação. O que é uma conversação? Um usuário, um assistente. Um usuário, um assistente. Essa sequência de texto, entendeu? E aí, dessa parceria aqui de OpenAI e Microsoft, saiu então esses 4 produtos que existem dentro do OpenAI, que estão disponíveis para vocês utilizarem, que é o GPT-3, que é aquele modelo mais generalista, que ele é para tarefas mais generalistas, ele é, em teoria, para você fazer qualquer coisa com ele, tá bom? E o modelo Codex, que é para código-fonte, o Dolly, que é para imagens, e o ChatGPT, que é para conversação, ok? Como é que funciona os prompts, por exemplo, né? O prompt, lembram que era aquela entrada da API, né? Como é que funcionam os prompts de cada um desses 4 produtos? O prompt do GPT-3, ele pode ser qualquer coisa bem generalista. Eu vou trazer também outros exemplos aqui, tá? Mas ele pode ser uma coisa tão simples como essa. Escreva para mim um slogan para minha sorveteria. E aí, o que ele vai responder? O que ele responde é o que está em verde aqui, tá? E aí, ele traz aqui como resposta esse slogan, tá bom? O Codex, como é que funciona aqui? Eu posso especificar para ele que eu tenho uma tabela de clientes com essas colunas aqui, ó. Customer ID, first name, last name, etc. E aí eu mando uma mensagem, uma instrução para o meu modelo, né? Dizendo assim, ó, cria para mim, por favor, uma query SQL com todos os clientes no Texas que se chamam Jane. E aí, qual que é a resposta? Ele gera para você uma query SQL que realiza esse filtro na tabela Customers que você está especificando. O Dolly aqui, por sua vez, é aquele exemplo que eu mencionei, né? Eu quero me dar um gato siamês branco, ele vai te retornar um gato siamês branco. E o ChatGPT, eu também vou entrar um pouquinho aqui mais na demo, é essa questão da conversação. O usuário, ele faz uma pergunta, o bot responde. O usuário faz uma outra pergunta e o bot responde baseado no conhecimento que ele tem, mais todo o contexto da conversa anterior, até o momento, tá bom? E aí, o que acontece? Que eu também quero trazer clareza aqui para vocês. Existem 2 serviços dentro da Azure. Existem 2 serviços no mercado. Existe o serviço que você pode comprar direto da empresa OpenAI e existe o serviço que você pode comprar direto da Azure, dentro da nuvem, né, da Microsoft. Qual que é a diferença desses 2 serviços? A gente tem essa parceria que a gente também pode comercializar.
Mas o serviço dentro da Azure é para aplicações mais enterprise, é para aplicações mais produtivas. E eu vou demonstrar por quê. Porque dentro dessa aplicação, dentro da Azure, a gente oferece 3 coisas a mais que o OpenAI ele não vai oferecer. Ele oferece SLA, então número de requisições por minuto, resiliência, né? Os modelos eles vão estar sempre de pé, sempre disponíveis para aplicações, né? Que você estiver desenvolvendo. Então, quando você faz o deploy do OpenAI dentro da Azure, o recurso ele está disponível para você. Então, você não tem concorrência para fazer fine tuning, como tem no OpenAI, que tem que esperar um tempo, etc. e tal. Não, aqui é uma versão mesmo, né, com SLA. Isso é um primeiro motivo. O segundo motivo é o seguinte: a gente desenvolve modelos, um dos melhores modelos de filtro de conteúdo, que é para fazer o quê? É para detectar abuso e mau uso da aplicação. Ou seja, quando uma pessoa ela tenta interagir com a sua aplicação de uma forma errada, tá bom? Ou às vezes não ética. E aí, quando a gente, o usuário ele envia esse prompt, a gente tem modelos de filtro de conteúdo que vai detectar que a pessoa está utilizando de forma errada, e aí a gente vai falar para vocês, né, na resposta da API, que tem um abuso aqui, um mau uso da plataforma. E aí você pode não responder aquela pessoa, por exemplo, né, ou lidar melhor com a situação. E a terceira questão aqui é a seguinte: dentro da Azure, você consegue, então, colocar essa API atrás de rede virtual, com private endpoints, com private links, e também utilizar o Azure AD para trazer permissionamento para esse serviço, entenderam? Então, a gente tem essa camada de segurança também a mais aqui em torno da API, tá bom? E aí, dentro aqui da stack da Microsoft, a gente tem aí, desde o nível mais alto aqui, que são esses dois aqui de cima, para usuários de negócio. Então, por exemplo, o Microsoft 365, talvez vocês viram que a gente está lançando o 365 Copilot, né? Que aí ele vai estar aplicando o OpenAI, né? Dentro de Word, dentro de Excel, dentro de Outlook, dentro de Teams. Então, no Teams, por exemplo, é muito legal. A gente vai ter toda a transcrição da conversa até agora, e se você chegou atrasado, vai ter lá um campozinho que você vai poder pesquisar. Me dá o resumo da conversa até agora. E aí ele vai pegar essa transcrição de texto e trazer o resumo da conversa para você, por exemplo, entendeu? Então, a gente está integrando, né, dentro de Dynamics e etc., todas essas aplicações com o OpenAI também dentro. E a gente pode ir também nos níveis mais baixos. Então, produtos aqui de visão computacional, de speech to text, text to speech, né? O Form Recognizer para extrair informação de documento, tá bom? E o OpenAI, ele está aqui junto com essa stack aqui de Cognitive Services, tá bom? Vamos ir para uma demo aqui rápida. Dentro aqui da Azure, tá? Quando vocês pedirem acesso, eu também vou falar sobre isso, vocês vão poder fazer o deploy aqui. Isso aqui é uma API, tá? Então, se você usa AWS, se você usa Google, não tem problema. Você pode ter uma subscrição dentro da Azure e ter o deploy apenas aqui do serviço do OpenAI e utilizar todos esses recursos que eu acabei de mencionar do serviço, tá bom? A gente é aberto para esse tipo de interação. Então, você vai fazer o deploy aqui dentro da Azure, com esse serviço do Azure OpenAI, tá bom? E aí aqui, para quem é mais técnico, ó, tem aqui chaves endpoint para você fazer as chamadas da API, tem aqui a questão de networking para você poder colocar atrás de rede virtual, tá bom? E dentro aqui de overview, ó, a gente tem esse Explore. Quando a gente abre esse Explore, esse aqui é o playground que a gente oferece para interagir com os modelos do OpenAI, beleza? E aí aqui a gente tem 2 playgrounds disponíveis. O playground do chat GPT, que eu vou mencionar agora, tá? E o playground do GPT-3, que é aquele modelo mais generalista que eu mencionei. No playground do chat GPT, a gente tem aqui 3 painéis aqui que vocês estão vendo, tá? O mais da direita são alguns parâmetros que, para quem é mais técnico, a gente precisaria de uma outra agenda, tá? Para explicar como é que a gente interage com esses parâmetros, mas eles alteram o jeito que o bot responde, por exemplo, as respostas, tá bom?
E aqui a gente tem, nessa blade aqui da esquerda, esse setup, essa aqui do chat session do meio, é para eu testar esse bot que eu estou criando, tá bom? E esse assistant setup aqui, ele tem uma coisa muito importante, que é a mensagem de sistema. Essa mensagem de sistema é o que eu digo para o bot, para ele, são as instruções que eu dou para o meu bot de como que ele tem que se comportar. Então aqui, ó, eu vou dar uma instrução para ele que é o seguinte, ó. Você é um chatbot inteligente projetado para ajudar os usuários a responder perguntas relacionadas à inteligência artificial. Ou seja, eu estou delimitando o que ele responde e o que ele não responde, certo? Instruções. Responda apenas a perguntas relacionadas à inteligência artificial. Se você não tiver certeza da resposta ou a pergunta não for sobre inteligência artificial, pode dizer não sei, não tenho certeza e recomendar aos usuários que pesquisem no Bing. Então, aqui eu estou delimitando o que ele faz e o que ele não faz, entendeu? Isso é o que representa a mensagem de sistema. E aí, se eu vim aqui e perguntar o que é Random Forest, que é um modelo de aprendizado de máquina, né? Ou seja, é uma pergunta de inteligência artificial, ele vai me trazer a resposta do que é Random Forest, beleza? Agora, se eu perguntar como eu ligo meu Xbox, então agora, por causa daquela mensagem de sistema ali, ele não responde mais, porque eu delimitei o que ele responde e o que ele não responde, tá bom? Esse chatbot aqui, ele está muito simples, ele não está trazendo o conhecimento da empresa de vocês, concordam comigo? Aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu tenho também um tempo limitado aqui para demonstração, mas basicamente, a gente vai vir nessa mensagem de sistema, por exemplo, o FAQ, que é uma coisa muito fácil de entender. E aí eu vou dar um jeito quando uma pessoa fizer uma pergunta, dentro do meu FAQ, eu vou encontrar qual que é a minha pergunta e a minha resposta mais provável que responde essa pergunta do usuário, beleza? Eu vou pegar esse trecho de texto e eu vou imputar aqui dentro da minha mensagem de sistema. Eu vou trazer o meu contexto aqui, ó. Eu vou trazer a minha resposta para aquela pergunta que o usuário está fazendo. E aí, por essa informação está dentro aqui da mensagem de sistema, quando o usuário fizer uma pergunta, ele já vai responder a pergunta do FAQ de vocês, por exemplo, entendeu? Então, depois a gente pode entrar aí mais no bate-papo, se precisar, a gente pode entrar também mais no detalhe desse assunto, tá bom? Mas aqui está uma visão de como é que está funcionando. Já o GPT, que é aquele modelo mais generalista, olhem que da hora que isso aqui consegue fazer, ó. Eu vou pegar um texto aqui, tá? Que ele é um texto que descreve um acidente, por exemplo, tá bom? E aí, uma das tarefas que o GPT-3 consegue fazer é pergunta e resposta. Então, qual é o nome do trabalhador acidentado? Aí ele vai trazer que é o John Keegan. Outra pergunta, quando o acidente ocorreu, por exemplo? E aí ele vai trazer a resposta. O acidente ocorreu na sexta-feira, 3 de fevereiro de 2019, às 14 horas, por exemplo, tá bom? Então, ele é bom em fazer pergunta e resposta quando você fornece esse contexto, tá bom? E aí você faz uma pergunta em relação a esse contexto. É assim que vai funcionar aquela questão do FAQ, entenderam? A gente vai trazer qual que é o trecho da informação dentro da sua empresa que você tem, e aí o chatbot vai responder uma pergunta do usuário em relação a esse contexto, beleza? Olhem que mais que isso aqui consegue fazer. Isso aqui é um texto sobre Oscar. E aí eu vou pedir para fazer uma tabela resumindo o texto acima. E aí ele vai lá e ele gera uma tabela, né? Ou seja, ele está pegando um dado não estruturado e ele está criando um dado estruturado, né? A partir desse dado não estruturado. E aí, olhem que legal que ele também consegue fazer, ó. Ele consegue responder perguntas em relação a tabelas. Então, por exemplo, quantas indicações o filme Blonde tem? Ele vai conseguir interpretar que é uma tabela de 3 colunas, que o filme ele está na primeira coluna Blonde e a segunda coluna que é o número de indicações. Então ele vai fazer esse depara dizendo então que tem uma indicação. Aqui sim a gente consegue fazer uma espécie de analytics, tá bom? Porque eu posso também, por exemplo, né, interprete esta tabela. Vamos ver o que ele gera de interpretação dessa tabela. E aí aqui ele está, por exemplo, pegando uma tabela que você pode ter trazido do banco, por exemplo, né? Uma tabela pequena, porque ela tem que caber no prompt, né? E aí sim ele pode gerar algum insight, alguma interpretação dessa tabela, tá bom? E aí, finalmente, aqui como última
demonstração. Isso aqui, imaginem que é uma transcrição do call center, de um áudio de call center, né? Então, tem o cliente e o consultor conversando. E aí, olhem, para quem é técnico, isso daqui eu fico hypado toda hora que eu apresento, porque aqui eu vou fazer isso daqui, ó, eu vou pedir para ele criar já um JSON com esses seguintes campos. O motivo da ligação, e aí eu estou dizendo o que é esse campo, uma breve descrição do motivo do contato, o sentimento do cliente e uma variável de resolução chamado, que é uma variável binária que indica se foi resolvido sim ou não. Quando eu chamo de generate nisso aqui, ele já vai então me trazer o JSON com essas 3 informações. Gente, isso daqui é genial, por quê? Porque antigamente a gente ia ter que desenvolver 3 modelos de machine learning para trazer essas 3 respostas. E agora a gente está conseguindo já ter essa interpretação. Por isso que esse negócio ele é impressionante. Aqui eu estou passando já de 25 minutos, acho 30 minutos, né? Mas eu posso passar aqui rapidamente sobre esses outros slides aqui, acho que vai dar mais uns 5 minutinhos aí. Manda ver aí, Afonso. Perfeito, obrigado. Então, a gente tem, geralmente, assim, ó, basicamente 4 pilares de aplicações de OpenAI. Ele é muito bom em gerar conteúdo, ele é muito bom em resumir informação, ele é muito bom em gerar código-fonte ou analisar código-fonte de desenvolvedor. Então, vocês podem trazer isso para a empresa de vocês para agilizar o trabalho de desenvolvimento dos desenvolvedores, tá bom? E ele também extrai informação muito bem de texto, tá bom? Só que isso são tarefas básicas que, por si só, elas não resolvem o problema de uma empresa de verdade, né? Um problema verdadeiro de uma empresa, né? O OpenAI, ele é uma parte de uma solução. Vamos dar uma olhadinha aqui num Call Center Analytics. O OpenAI, ele é uma parte só dessa arquitetura. Por exemplo, eu vou ter que dar um jeito de pegar aquele áudio do servidor de telefonia, jogar no storage, passar na API de speech to text para transcrever o áudio para texto. Aí sim eu vou ter que fazer uma chamada no OpenAI, né, com esse texto do áudio, e aí sim eu vou pegar o output desse OpenAI e colocar dentro de um banco para eu poder, então, ter insights no Power BI, extrair informação que eu não tinha antes, né, para plotar no Power BI, para avaliar o meu call center, ou até mesmo pegar essas informações extraídas para fazer o input no meu CRM. Então, percebam que o OpenAI ele é uma parte de uma solução. Uma solução de verdade para um problema real, geralmente vai envolver aí a utilização de outras ferramentas em conjunto, tá bom? O acesso ao Azure OpenAI, ele está como gated, tá bom? Então, agora eu vou entrar numa parte aqui mais de alguns detalhes de perguntas que as pessoas geralmente me fazem, tá bom? Então, a primeira coisa é, como que eu tenho acesso ao Azure OpenAI? Você vai ter que preencher esse formulário aqui. Depois eu vou compartilhar o material e aí vocês vão ter o link, tá? E aí vocês vão preencher esse formulário, porque a gente precisa saber o que cada um está fazendo, por causa que a gente quer saber se não está sendo feito nada não ético, beleza? A gente tem um comitê de AI responsável que avalia esses formulários, tá? Para dar o acesso para os usuários, tá bom? Então, existe um formulário que tem que preencher para pedir acesso. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem é, os dados que eu envio para a API, eles são utilizados para fazer treinamento de modelo? A resposta é não. Isso aqui está na documentação do Azure OpenAI, a gente não utiliza os seus dados para fazer treinamento de modelo, tá bom? A outra questão é a seguinte, vocês armazenam esses dados? A resposta é sim, a gente armazena esses dados de input e output por 30 dias, tá bom? E para essas duas, basicamente, aplicações que estão nesse último parágrafo aqui. É para fazer o quê? Para a gente, caso teve algum bug no sistema, as pessoas, eventualmente, elas podem olhar o input e o output para fazer o debugging da aplicação e melhorar a aplicação, tá? Como um todo. E também, quando uma pessoa ela envia um filtro de conteúdo, ela envia algo que não passou, por exemplo, pelo filtro de conteúdo, entenderam? Então, isso sim a gente avalia para melhorar aquele modelo de filtro de conteúdo, por exemplo, tá bom? Só que os usuários, caso tenham alguma restrição, né, de negócio que não podem ser avaliados os dados de input e output ou não quer, por exemplo, por algum motivo, a empresa ela pode fazer o opt-out desse armazenamento. Quando ela fizer o opt-out desse armazenamento, então não tem de fato como um ser humano olhar esse input e esse output, tá bom? E aí eu quero falar também agora um pouco sobre precificação.
Precificação de OpenAI se resume em tokens. Imaginem que o token é tipo uma sílaba na palavra, tá bom? Não é bem isso, mas imaginem que uma palavra grande de três sílabas vai dar 3 tokens, por exemplo, tá bom? Então, quando você está montando aquele prompt que eu mostrei para vocês, com aquele texto do call center, etc e tal, ele está cobrando por tokens daquele input que eu estou enviando, beleza? Então, por exemplo, como ponto de referência, todas as obras de Shakespeare têm 900 mil palavras ou 1,2 milhões de tokens, tá bom? E aí, vocês vão ver que dentro do OpenAI existem 4 modelos, tá? Que eles estão por ordem de tamanho aqui, ó, de capacidade ou tamanho, né? Aqui no eixo X. Então, a gente tem os modelos, os menores modelos, que é o ADA, o modelo um pouco maior é o Babbage, o modelo um pouco maior é o Curie, e o nosso maior modelo é o DaVinci, ou seja, é o modelo que consegue generalizar melhor para aplicações, por exemplo, tá? E aí é claro que por ser maior, ele também tem um tempo de inferência mais alto, né? Que é o eixo Y aqui nesse gráfico, tá bom? E aí, os modelos DaVinci, Curie, Babbage e Ada, eles têm, por ser modelos de diferentes tamanhos, né? Eles têm preços também diferentes. O DaVinci, por ser o nosso maior modelo, ele tem um maior preço, que ele cobra 0,02 centavos de dólar a cada 1.000 tokens, entenderam? Então, como regra da mão direita, vocês podem imaginar assim, se eu tiver um PDF e eu jogar como input da API, ele tem uma página de PDF tem em torno de 1.000 tokens, tá bom? Então, aí, para processar uma página de PDF, você gasta aí com o DaVinci em torno de 0,02, tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui de fine tuning, isso pode ser um tema aqui de discussão da nossa conversa, tá bom? Vocês também vão receber um outro material. Eu aconselho vocês entrarem nesse MS Learning aqui, ó, porque a gente tem um treinamentozinho online aqui, ó, sobre OpenAI dentro do Learning da Microsoft, tá bom? Então, aqui também é mais uma fonte de informação para vocês, além de aqui alguns outros links. Gente, passei um pouco aqui do tempo, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Muito obrigado. Não, foi aí, Afonso, sensacional. Aí o conteúdo daria para a gente explorar com certeza bem mais aí, né? Se você até... Isso, eu te pedi para você parar de compartilhar para a gente poder todo mundo se ver aqui. Tem 2 perguntas aqui no chat, posso até começar com elas, talvez sejam rápidas de responder, e a gente passa aqui um pouco aqui, Sá, Cato e eu aqui falando um pouquinho em cima do que você trouxe aí. E aí, acho que os conteúdos depois você passa para a gente no nosso grupo lá do comitê, que a gente repassa para o pessoal nos respectivos grupos dos outros comitês aqui, que vai ser bem rico. A primeira pergunta aqui, Afonso, que tem, acho que é do Fernando Oliveira, né? Ele colocou aqui, mesmo com os planos Plus do ChatGPT, terão um SLA diferente do serviço da Azure? Não sei se deu para entender a pergunta ou não, acho que sim. Os serviços, assim, ó, isso que também é legal. O OpenAI, ele usa o Azure como back-end também, entendeu? Então, a API pública e a API do Azure OpenAI é tudo Azure, tá bom? A questão só é a seguinte, o time do OpenAI, ele não tem um time para ficar cuidando dessa infraestrutura que a gente oferece para as empresas dentro do Azure OpenAI, entendeu? Então, existe essa tendência do SLA ser diferente nas 2 aplicações, tá bom? E a recomendação é, de fato, de utilizar o Azure OpenAI, porque o SLA ele vai ser melhor, ele vai ser mais para ambientes produtivos, tá bom? E a gente tem uma tendência, sim, de melhorar esse SLA ao longo do tempo, tá? Boa. Temos mais uma aqui, que é também do Fernando Julião, ele colocou, tem 80 transcrições de aproximadamente 2 horas de EPs que realizamos com creators e advertisers que utilizam uma rede social. Há possibilidade de experimentar e verificar os insights desse recurso? Putz, eu perdi. Deixa eu ver aqui, ó. Tem 80 transcrições de aproximadamente 2 horas de EPs. O que são EPs? Realizamos com creators e advertisers que utilizam uma rede social. A possibilidade de experimentar e verificar os insights deste recurso. Fernando, você pode mencionar aqui o que é EP? Assim? Até para sugerir para o Fernando, que deve estar acompanhando, se ele puder escrever no chat um pouco melhor, entrevistas em profundidade, é isso. Entrevistas em profundidade, tá bom. Então, deve ter um bom conteúdo de... Né, um bom conteúdo de texto e tal, né? Sim. A possibilidade de experimentar e verificar os insights deste recurso. Então, Fernando, aí o que você pode fazer? Por exemplo, você pode entrar no OpenAI hoje e usar a parte gratuita do OpenAI para fazer uma experimentação, entendeu?
porque aí o acesso é mais rápido, tá? Em relação àquele o Azure OpenAI, em que você vai ter que ter uma subscrição dentro da Azure e passar por aquele formulário que demora uns 10 dias para ser analisado, tá bom? Então, cara, vai para o OpenAI, começa a fazer esses testes, entendeu? Então, pega essas entrevistas, esse texto, e aí, putz, o que você gostaria de fazer com isso, entendeu? Resumir, extrair informação que está dentro desse texto, tá bom? E assim por diante. Então, eu sugiro você ir por esse caminho e tentar extrair aí alguma informação, alguma aplicação aí para as suas entrevistas, tá bom? Bom, Afonso, obrigado. Gente, podem escrever no chat outras perguntas, ou se alguém quiser levantar a mão e comentar, mas para abrir aqui, eu queria já puxar os nossos dois aqui, outros convidados aqui junto comigo, né? Eu queria, e claro, né, gentilmente começando aqui pela Samantha, eu queria que a Sá comentasse um pouco, né, da perspectiva que ela, né, da área de conhecimento dela, do que ela lida no dia a dia, os desafios, né, de proteção de dados. Né, quando a gente fala do chat GPT aterrissando numa companhia, vai naturalmente ter aí, né, uma esfera de discussão importante com isso, porque vai ter integração com informação, informação de cliente, enfim. Sá, comenta um pouquinho aí para a gente, se quiser fazer alguma pergunta para o Afonso, a A palavra é Samantha é a tua. pessoa que vai me sabatinar agora aqui, porque o negócio é realmente assim, ó, é um Vê que assunto interessante. eu já cultivei uma certa fama ali, né, da guardiã dos dados. Não, Afonso, assim, parabéns pela apresentação. Durante a sua fala, a gente viu aqui slides que, de fato, assim, brilharam e abraçaram o coração de quem trabalha com privacidade e proteção de dados, principalmente quando você falou ali, né, que tem toda uma inteligência, toda uma tecnologia desenvolvida para poder evitar o mau uso da ferramenta. Isso conecta muito com um ponto que tem sido discutido relacionado, né, à ética. Então, eu queria entender um pouquinho mais de você, como que vocês fazem esses balizadores, dado que o conceito é tão subjetivo. Então, quando a gente fala de ética responsável, o que vocês estão considerando para chegar nessa prevenção, né? Assim, de não vou impedir que a ferramenta seja utilizada para o mal. E aí eu já vou até aproveitar uma segunda pergunta aqui, porque vai que corta o meu microfone, eu já fiz todas as perguntas. Como que funciona a questão da governança dos dados e da segurança da informação, né? Eu vi que tem um monte de APIs, tem endpoints, e por trás disso, eu imagino, tenho certeza, se tratando da Microsoft, da OpenAI, que são empresas conceituadas, que há um programa de segurança da informação e também que há um programa de governança de dados. Então, se você puder dar um pouquinho mais de detalhes de, assim, como que funciona esse compartilhamento, os dados são do cliente, qual que é esse cuidado que é adotado, acho que enriqueceria mais o nosso dia a dia. Legal, excelente, Samantha. Muito obrigado. Eu vou responder a primeira pergunta, então. A primeira pergunta eu vou compartilhar a tela, porque eu acho legal de vocês darem uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar em relação à Microsoft, tá bom? A gente tem uma página aqui na internet, tá? Que é de Responsible AI, esse daqui, que é os princípios de utilização de Responsible AI na Microsoft, tá? Então, a gente está extremamente preocupado com isso e é justamente por causa disso que a gente tem esse formulário para preencher, porque a gente precisa saber o que está acontecendo aqui dentro, para não cair em nada não ético. Mas, apesar disso, né, nada impede das pessoas saírem utilizando para o mal, entendeu? Então, o que eu também aconselho de cada um que está aqui também fazer, tá bom? A gente tem aqui os princípios de AI responsável, tá bom? E a gente tem padrões aqui de AI responsável que vocês podem usar como base para trazer para dentro da empresa de vocês, entenderam? Porque isso aqui é material aberto público que a gente utiliza internamente, tá bom? Então, no desenvolvimento de aplicações que utilizam inteligência artificial dentro da empresa de vocês, isso não apenas OpenAI, tá? Aplicações quaisquer de machine learning, tá bom? A gente tem aqui padrões, tá bom? Notas de transparência de utilização que vocês podem utilizar também para avisar o usuário, tá bom? E aí aqui, ó, deixa eu tentar ver, porque tem esse Impact Assessment aqui e tem esse Reference Guide. Aí agora eu não lembro mais qual dos dois, porque aí a gente tem, eu vou pesquisar aqui no Bing mesmo, Hacks Workbook Microsoft, porque isso aqui é legal também, ó. Deixa eu ver se ele vai entrar agora onde eu quero, ó. E aí tem isso daqui, ó, gente. Esse aqui é um link que eu vou até copiar aqui no chat, tá? Nossa, o Zoom eu não entendo como que eu consigo voltar agora aqui no negócio. Vou colocar no chat, já vou colocar no chat.
porque aí a gente tem esse Hacks Workbook aqui, que é um guideline para você seguir durante o desenvolvimento para construir uma aplicação de forma ética, tá bom? Existe aqui um checklist de fairness para saber se seus modelos eles estão sendo fair. A gente fomenta a utilização do Fair Learning, então, que é uma tecnologia de código aberto para a gente evitar, né, disparidade nas predições, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem aqui um monte de recurso aqui que dá para utilizar em relação a isso, tá bom? Então, isso em relação à primeira pergunta. A segunda pergunta é a questão de governança. Aí, Samantha, olha só, tem 2 pontos, tá? O primeiro ponto é a informação que está chegando dentro da Microsoft via a API, tá bom? Essa informação, dentro daquela arquitetura que eu estava mostrando no slide, ela, de fato, ela é armazenada, tá bom? Esses dados, eles são sempre encriptados, existe uma camada de segurança absurda, assim, em cima desses dados. Então, a gente, assim, ó, não vai deixar vazar esse tipo de informação, tá? E aí a gente tem também compliance com várias outras... Quando você utiliza o Azure OpenAI, ele tem compliance também com várias outras questões de segurança. SOC, RIPA, para quem é do campo médico, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem também o serviço Azure OpenAI, tá? Não o OpenAI, ele é compliance com essas questões de segurança. Por isso também que a gente recomendo utilizar a Azure para aplicações produtivas, tá? Mas, Samantha, isso é uma parte. Dentro da Microsoft, a gente está com muita camada de segurança em cima desse dado. Agora, a governança do que você enviou, entendeu? Ou seja, a informação que está dentro da empresa e que você precisa governar porque é seu, certo? E o output do modelo que você vai pegar e também vai armazenar dentro da empresa, concorda? Isso também precisa ser governado, tá? Então, a gente está aqui também sempre para ajudar a criar essas políticas de governança, tá? Mas aí, Samantha, aí tem que ter, de fato, políticas de governança interna para cuidar desse tipo de dado, tá? Dentro da empresa, tá bom? Afonso, posso só abusar e fazer mais uma perguntinha? Por quanto Claro, Claro. esses dados ficam armazenados ali? Só por 30 mera dias. curiosidade aqui. 30 dias, 30 tá? dias, é isso. Aí depois eles são descartados. Boa. Obrigado, Afonso. Legal? Afonso, fica tranquilo com relação a compartilhar qualquer link, etc. Manda para a gente naquele nosso grupo algum material, algum link que você acha relevante, que aí nós 3 aqui distribuímos para os nossos respectivos comitês aqui, para você ficar sossegado aqui e tranquilo. Excelente. Vou aqui, antes de passar para o Cato aqui, tem né, a Ana Paula aqui da PayPal, Aninha, parceiraça sempre nossa aqui, todos os eventos. Ela pergunta se tem algum case que você possa compartilhar de implementação de sucesso. Algum exemplo concreto breve. Legal. Bom, cases públicos, a gente está, inclusive, num processo de publicação de um case aqui no Brasil. E aí ele não é público, aí eu também quero, que inclusive eu estava trabalhando, né? E aí eu não posso falar que esse é o primeiro público case brasileiro, entendeu? Então, infelizmente, dentro do Brasil, a gente ainda não pode compartilhar cases. Agora, externo, aí existem alguns cases ali que a gente ficou sabendo. Então, por exemplo, existe uma empresa chamada CarMax, por exemplo, né? Que é tipo uma startup, tipo um Web Motors, por exemplo, entendeu? Uma empresa desse tipo assim, né? Que vende carros, né? Por exemplo, tá? E aí, qual que é o problema? E isso pode ser estendido. Imagine que esse case ele pode ser estendível também para assim, qualquer e-commerce, por exemplo. Olhem só a aplicação. Quando você tem um carro à venda na internet, você pode imaginar que vai ter um monte de atributos desse carro, né? Então, a cor, a marca, o modelo, etc e tal, né? Então, informações sobre esse carro. E, geralmente, também as pessoas, elas colocam uma descriçãozinha em campo aberto, né? Alguma coisa desse tipo, né? Descrevendo alguma coisa do carro. Então, dá para utilizar o OpenAI, e aí esse é um case público do CarMax, né? Que pegou essas informações todas, então todo esse conjunto de informações, para gerar uma descrição desse carro, entenderam? Isso geralmente é feito em e-commerce, por exemplo, né? É feito geralmente com empresas de marketing, por exemplo, né? Que tem que fazer uma descrição daquele produto e tal, né? Então, por exemplo, aí está um case aí, né? Público global aí de geração de conteúdo nesse caso, tá bom? Acho que esse é um case aí interessante de mencionar. Boa, bacana. Ou seja, só o começo, né?
vem mais por aí. Exatamente. Vou passar para o Cato aqui, para ele também fazer considerações e deixar alguma pergunta para o Afonso. Acho que aí, Cato, depois aí de quando, né, pensando em aterrissar nas companhias, tem um aspecto, né, de como é que a gente está tecnologicamente preparado para isso, como é que o terreno do nosso lado está, e queria que você comentasse um pouco e também ficar à vontade para fazer alguma pergunta aí. Boa, vou aproveitar aqui os minutinhos. Eu tenho uma questão de privacidade ainda que para mim é importante, tá? Eu entendo que a gente testou ali o chat GPT, vocês treinaram ele com aqueles 12 petabytes, e você pode dar input lá, que nem você colocar aquela historinha lá e ele consegue responder com base nessa história. Isso. Mas, em alguns momentos, ele gera alguns conteúdos. Tá bom. De quem que é o IP desse conteúdo? De quem que é o IP? Ah, O IP desse... não, a IP... propriedade intelectual. A propriedade Isso. intelectual. A propriedade intelectual está nos termos de uso da utilização do OpenAI. Lá nos termos de uso vai ter escrito que o conteúdo, e o que eles definem como conteúdo, o input e o output, ok? Então, é o prompt, é o que está entrando na API e o que sair da API. O conteúdo é sua propriedade, está nos termos de uso. O que sai também. O que sai também. Tá, essa é a primeira pergunta. E você também é responsável por tudo, entendeu? Então, por exemplo, o output que saiu e você enviou para o usuário, o seu conteúdo, que é sua responsabilidade, por exemplo, também. Entendeu? Tá. Legal. Agora sim, em termos práticos, vamos supor que algum associado queira implementar, sei lá, um chat normal, que é o que você colocou aqui, aquele teste que você fez. Eu consigo, além de dar inputs em formato de texto, disponibilizar APIs internas minhas. Por exemplo, aqui eu tenho um caso aqui, se eu quiser saber disponibilidade de agenda de um médico aqui na minha empresa que o doutor consulta. Eu consigo fazer, conecta na CPI aqui e ver a disponibilidade de agenda que eu tenho, para ele poder conversar e eu ter alguma coisa mais dinâmica com base nos meus dados em formato mais real. Perfeito. Atualmente, o que você precisa fazer? Você, de fato, vai ter que ter uma API que você vai ter que desenvolver, que vai ser um orquestrador disso. Então, essa API, qual é o trabalho dela? Pode ser uma API, né? É necessariamente um script. Você vai ter que fazer essa chamada nessa API, talvez, que vocês tenham de agendamento, certo? E aí essa informação vai entrar dentro dessa API e aqui é que você vai fazer uma chamada no OpenAI. Então, percebe que você não consegue trazer a informação direto no prompt, entendeu? Você tem que ter, de fato, um desenvolvimento que vai trazer uma informação e jogar dentro do prompt. Tá. E toda a parte de ciclo de vida dos dados, tá? Eu pegar aquele dado, retroalimentar tudo isso, isso são orquestrações que eu posso fazer na minha cloud ou no Azure, isso não faz parte do OpenAI. Não faz parte do OpenAI, é justamente isso. Toda aplicação que você tem, está na AWS, está na Google, não importa. Como é uma API, né, dentro da Azure, você usa ela como uma API mesmo, como bem entender, dentro do seu processo de negócio. Tá. E essa VM, ela não vai ser agora um pouco mais técnico, mas um pouco mais assim, não sei se todo mundo aqui é cliente da Azure, né? Da Azure. Isso vai ser exclusividade da Microsoft, a distribuição do serviço. O OpenAI sim, porque a gente tem esse investimento também, né, esse fomento todo em relação à empresa, né, então a gente tem essa exclusividade de comercialização, tá? Então, ou é OpenAI ou é Azure que vai comercializar o OpenAI. Tá bom. Bom, em termos práticos, então qualquer associado que quiser usar, submeter o caso pro form, vocês vão responder em até 10 dias, e a partir daí vocês vão liberar para mim a possibilidade de eu brincar no playground de afins. Eu não posso ir lá agora, entrar no console da Azure Não, nesse momento não, porque justamente isso, a gente precisa passar por um processo de avaliação. O pessoal lá, ele está avaliando os cases, né, para que vai ser utilizado, justamente para dois motivos, né, para saber que não está sendo feito nada errado ou que o usuário não entendeu, às vezes, muito bem, entendeu? E aí já para ali, né? E para também monitorar, né, o que está sendo desenvolvido com o OpenAI ao redor do mundo. Dentro desse formulário, vocês podem colocar o meu e-mail, que eu estou colocando aqui no chat, como contato da Microsoft, entenderam? Porque daí eu acompanho esse caso de vocês, tá bom? Tá bom. Boa. Legal.
Acho que vamos caminhar para finalizar, né, o Tavares? Não sei se você... Legal. Não, beleza, eu vou fazer aqui, eu vou deixar também meus 2 centavos aqui, e aí também já, Cato, obrigado pelas perguntas e os comentários. Obrigado, Cato. Obrigado, Acho que aí, Afonso, acho que lado de experiência do cliente aqui, né, que é a minha praia aqui, né? Acho Legal. que acho que um ponto que eu quero trazer e também te ouvir, né? Eu até faz poucos dias até o nosso CTO aqui da Recarga P, ele mandou um print, né, de alguém que fez uma consulta para o chat, né, pediu para o chat montar uma tabela, né, Tá bom. de profissões e competências que ele que o chat vai substituir, né, do ser humano, né? E a número 2 Certo. foi agente de customer service, Tá né? A bom. segunda, a primeira não me recordo agora de cabeça, e daí as competências eram comunicação e uma que, claro, me chocou, mas também não me chocou, empatia. Né? Isso Tá quer dizer bom. que, na verdade, é o que a gente construiu, né, aqui uma autocrítica, né, na parte de um pedaço da experiência do cliente, que é o atendimento, né? A jornada é muito mais ampla. A gente, na verdade, historicamente, criou atendimentos ao cliente muito operacionais, muito básicos, muito baseado em leituras de script, com baixíssima autonomia para as pessoas. É Legal. claro que aí, para fazer isso, uma inteligência artificial pode fazer isso muito bem, em larga escala, né, e muito Isso. melhor, né? Mas eu vejo, naturalmente, um potencial muito grande para a experiência do cliente também com o AI, né? Que é Sim. desde, né, mais do que substituir um agente, né? É a gente fazer o combo, né? Outro dia eu vi essa reflexão e gostei muito, né? O combo vencedor, na verdade, né? Certamente a AI vai substituir uma pessoa, mas o AI dificilmente vai substituir uma pessoa trabalhando junto com a AI. Quer dizer, o ser humano combinado com a Perfeito. AI é muito poderoso. Isso. Eu concordo Então, também com essa eu filosofia. vejo o potencial, né, de, puxa, né, você tem um agente com um problema complexo, o AI te ajuda a gente a pensar mais rápido, tomar decisões mais rápidas, buscar Exatamente. base de conhecimento. E também imagino que pode ajudar até mesmo numa visão mais ampla de jornada do cliente, a gente poder trazer desenho de jornada, pesquisar benchmarks, etc. Então, eu queria te ouvir um pouco Exatamente. disso, como é que você vê essa, né, ou seja, né, tudo que é muito óbvio e fácil vai morrer rápido, mas olhando para a experiência do cliente, essa construção de jornada, você vê que aí o OpenAI pode ajudar muito nisso? Sim. Ó, eu gosto muito desse assunto. O OpenAI, ele gerou uma conversação, uma experiência de cliente, no final das contas, né? Como nunca antes se viu quando você está interagindo com um bot, por exemplo. Então, as pessoas, elas realmente, putz, cara, eu vou perder meu emprego, esse negócio aqui, ele é mais inteligente que eu, e não sei o quê, entendeu? Aí, agora eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você pega e você pergunta para o OpenAI o seguinte, ó, para o GPT, quem foi o campeão, a medalhista de maratona de 2020? Aí você pede para gerar. Aí ele vai falar, tal pessoa foi o medalhista. Aí você pede para ele regerar, e aí ele gera o nome de uma outra pessoa de outro país. E aí você dá um regerar, e ele gera uma outra pessoa de um outro país. Então, o que acontece? O GPT, ele alucina também, que é o quê? Ele não é que ele tem o conhecimento de que ele sabe quem diabos que ganhou a medalha lá em 2020, entendeu? O objetivo dele é prever qual que é o próximo token, qual que é a próxima palavra que faz sentido naquele texto, entendeu? Então, ele não tem uma inteligência, ele não tem um conteúdo dentro dele. Ele vai te ajudar a preencher aquele texto que você está pedindo para ele preencher. Ele é um autocomplete, o melhor autocomplete do mercado, no final das contas. Uhum. Entendeu? Então, entender isso já é um indício de que ele não substitui, entendeu? Porque o ser humano, ele vai saber como encontrar essa informação, ele vai saber como extrair essa informação, ele vai entender esse tipo de coisa, né? Aí você usa o GPT como ferramenta, entendeu? E aí sim as coisas elas começam a mudar. Por quê? Porque a mentalidade humana ela é muito mais valiosa, tá, do que aquele conhecimento que tem dentro do GPT. E valiosa no sentido que eu digo também de tempo, entendeu? Ao invés, então, da gente ficar gastando tempo montando essa tabela, que nem esse caso que você mencionou, entendeu? Ao invés de ficar gastando tempo com essas coisas maçantes, né, para o ser humano, que a gente tem que fazer até esse momento porque a gente não tinha outra opção, entendeu? A gente substitui isso. Agora a gente não precisa mais fazer isso. E aí, olha que maravilha, sobra tempo para a gente fazer coisas mais complexas, que precisa da mentalidade humana para resolver, entendeu? Como que a gente resolve, cara, fome, por exemplo, entendeu? Nesse nível Perfeito.
de usar a mentalidade humana, entenderam? Então, é para isso que serve essa tecnologia toda, e é para isso que, na minha opinião, a gente tem que utilizar essa tecnologia, tá bom? Perfeito, Afonso, ótimo a gente caminhar para o final escutando essa sua fala, porque é muito do que eu acredito, e acho que aqui todos nós, o potencial, a nossa energia tem que estar no foco no criar bons inputs, né? Não ficar ali Exatamente. processando para gerar output, né? Isso vai Exatamente. nos desafiar mais a ter o lado complexo. Gente, o assunto realmente é fascinante, acho que foi acho que merece até outros comitês e outras pautas mais para frente, até ou novos comitês em cooperação aqui, cada um de nós três aqui, mas o tempo está passando rápido, todo mundo tem as agendas do dia a dia, são 9h33, a gente começou há praticamente 1 hora quase, é o nosso time de encerrar. Eu queria só aqui, além de já agradecer aqui ao Afonso, ao Cato e a Sapa aqui, por estar aqui com a gente, só deixar esses segundos finais, minuto final, para uma despedida de cada um. Eu começo aí com o Afonso. Obrigado pelo seu Legal. tempo, pelo conteúdo. A gente vai replicar o que você passar para a gente, de conteúdo a gente passa para a galera, que é só que você desse aí a sua despedida aqui para o nosso público aqui. Queria agradecer aos líderes primeiro, tá? Rodrigo, Samantha, Cato, muito obrigado, tá? Pelas perguntas, pela disponibilidade aqui também de vir aqui falar para vocês e para esse público, tá bom? E agradecer também, então, aqui ao público, espero que todo mundo tenha gostado, tá bom? Muito obrigado. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat, cara, foi muito bom Legal. mesmo. Sá, suas despedidas, por favor. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Rô. Eu acho que eu vou reforçar aqui o agradecimento ao Afonso pela presença e pela sabatina. Foi muito esclarecedor, foi assim realmente fascinante ouvir você falando e tudo que está sendo construído, entender melhor sobre essa tecnologia. Agradecer ao Cato, a Carol, toda a mídia, o Rô ali pela oportunidade de providenciar espaços como esse e por todos os que acompanharam aqui, para que a gente possa, né, assim, repercutir todo esse conteúdo. Boa, obrigado, Sá. Cato, por favor, seu fechamento. Pessoal, obrigado aí. Eu adoro quando faz os comitês em conjunto aí. Então, é o segundo que eu faço com a Sá, o segundo que eu faço com o Tavares. Espero que a gente possa fazer bastante. Afonso, valeu, viu, pela força. A gente vai conversar bastante aí.